Os documentos mostram que o primo de Erdogan se encontrava com todos os ramos do governo e ele fazia isso na segunda-feira. Então, na terça-feira, ele ia se encontrar com o Mehdi Hassan. E você fica pensando, o que está acontecendo aqui? Porque podcasters e supostos jornalistas estão se encontrando com pessoas da família real turca. E sobre o que, afinal, eles estão conversando, estamos aqui com Elon Elise. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por estar aqui conosco. Along the Record. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Along the Record. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das muitas operações de influência que tentam manipular Washington. Todo mundo já ouviu falar da Rússia, é claro, e de sua interferência nas eleições. Todo mundo já ouviu falar do Catar e dos bilhões que investiu na Al Jazeera e praticamente em todos os escritórios de advocacia e consultorias em Washington, D.C. e Nova York. Bem menos conhecidas são as operações da Turquia. Às vezes um aliado dos EUA, às vezes não, como quando compra sistemas de defesa antimísseis russos e depois os mantém dentro do segundo maior exército da OTAN. Hoje vamos te levar aos bastidores da nova sede em Washington estabelecida pelo partido AK, que governa a Turquia. Uma operação avaliada em cerca de 6,2 milhões de dólares e comandada por ninguém menos que o primo do presidente turco Erdogan. Acontece que ele tem se encontrado com um elenco extraordinário de figuras políticas e da mídia. E nós não sabemos o que eles têm feito porque, de acordo com os relatórios da FARA, é claro, lobistas estrangeiros precisam se registrar como agentes estrangeiros. Isso foi descrito em termos muito vagos, como discussões sobre as relações entre os EUA e a Turquia, eventos públicos. E por isso, nós não sabemos no que a Turquia está gastando seus milhões em Washington. Para tentar influenciar a opinião pública, para tentar influenciar a opinião política, já que os interesses turcos e americanos divergem, e divergem de forma bastante acentuada, de maneiras que colocam os interesses americanos em risco. Então hoje vamos conversar com Eitan Fishberg, um amigo do podcast OSINT Investi. Você deve se lembrar dele de alguns episódios atrás. Vamos analisar o Clash Report, o agregador de notícias no Twitter. O supostamente divulga informações sobre zonas de conflito ao redor do mundo e, na verdade, acaba sendo uma operação de influência turca. E às vezes a máscara cai antes mesmo de começar. Siga o podcast no Instagram, no Twitter. Inscreva-se, por favor, onde quer que você acompanhe, seja no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, dê um like, uma avaliação de 5 estrelas, isso realmente ajuda. E se você quiser apoiar o episódio, por favor, acesse patreon.com/Ailon, ou patreon.com/alontherecord. Você pode contribuir com apenas $10 por mês para ajudar a manter o programa no ar. E muito obrigado a todos que já são assinantes pagos. Eitan Fishberg, seja bem-vindo ao programa. Você tem pesquisado alguns regulamentos e formulários do FARA, e eu não sei o quanto você está entediado, mas é isso que você tem feito no seu tempo livre, lidando com essa papelada realmente tediosa. Mas me diga, o que você descobriu sobre o que o Partido Islâmico governante AK da Turquia tem construído em Washington, D.C.? Claro. Bem, antes de tudo, obrigado por me receber. E só para te corrigir, não é que eu esteja entediado, é que eu sou muito teimoso e eu não gosto de algumas coisas que estou vendo, então achei que deveria investigar mais a fundo. Em relação ao que eu tenho visto, como você mencionou, o nome do cara é Halil Mutlu e eu estou pronunciando errado, mas ele é o primo de primeiro grau do Erdogan. E ele está comandando esse quartel-general de lobby, no que antes era a embaixada francesa no EUA, e eles compraram o escritório, então é lá que eles estão instalados, e ele tem o partido AKP, que é o partido do Erdogan, e ele é basicamente o representante do partido nos Estados Unidos. Então ele tem viajado pelos Estados Unidos, encontrando-se com congressistas, senadores, pessoas do Comitê de Relações Exteriores, pessoas dos comitês de defesa nos Estados Unidos, e ele está se encontrando com figuras da mídia, podcasters e com o sócio de negócios de Tucker Carlson. Algumas descobertas realmente malucas mesmo. E eu, sabe, divulguei isso, achei que o público americano precisa saber dessas coisas. Nem todo mundo tira um tempo para olhar os registros do FARA, mas eu pensei em dar uma olhada. E o nome dessa organização? O que é isso? É outro think tank? É uma organização de lobby. E está oficialmente registrada como, eu não lembro o nome em inglês, é o Partido da Justiça e Desenvolvimento. Então, esse é o partido AKP na Turquia, que é o partido do Erdogan. Então, é como um escritório oficial do partido baseado em Washington, D.C., e ele tem conduzido suas operações de influência lá, totalmente à vista do público, exceto que você meio que consegue ver não o que ele está fazendo, mas de onde ele está indo e com quem ele está se encontrando, mas não sobre o que eles estão realmente falando. É realmente uma coisa muito estranha. Bem, estamos entrando um pouco nos detalhes aqui, mas geralmente quando lobistas estrangeiros apresentam relatórios FARA, quero dizer, presumivelmente eles não querem que todo mundo saiba exatamente sobre o que eles estavam discutindo. Então, quanta transparência podemos esperar ver nesses relatórios? É incomum que as operações de influência turcas estejam sendo ocultadas em termos tão vagos? Na verdade, é bem interessante. A maioria dos países é bastante transparente sobre o que está fazendo quando apresenta as declarações exigidas pela FARA.
Os países que eu diria serem inimigos dos Estados Unidos e do Ocidente, tradicionalmente não são assim. Então, vamos pegar o Catar como exemplo. Quando faz suas declarações, ele tem, você sabe, várias dezenas de agentes estrangeiros operando só na região de DC. Eles têm, tipo, uma seção em cada declaração que diz: diga com quem você se encontrou, quando e por quê. E é só uma página em branco. Só diz: nos encontramos com algumas pessoas para consultoria estratégica ou serviços de relações públicas. E o que foi interessante sobre essa declaração, talvez seja porque é um partido político, então existem regulações mais rígidas das quais eu simplesmente não estou ciente. Mas o que foi realmente interessante aqui é que o partido AKP realmente documentou dezenas e dezenas de pessoas com quem eles se encontraram. Agora, isso não significa que essas sejam todas as pessoas com quem ele se encontrou. Ele poderia facilmente ter dito: ok, bem, vou dar a eles uma lista de várias dezenas de nomes, comitês dos quais participei e eventos a que fui, e não dar o quadro completo para que eles não procurem pelo que eu realmente fiz, certo? Então, isso pode ser um jogo mental muito inteligente que eles estão fazendo, não duvido nada deles. Mas sim, foi muito estranho ver um registro tão detalhado. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo era muito detalhado, mas muito vago ao mesmo tempo. Beleza. Então, eu tô olhando esse relatório e é extraordinário que você tenha quase 1 milhão de impressões em um tweet sobre algo que normalmente é bem obscuro, mas que eu acho que realmente mexe com as pessoas, porque as pessoas têm razão em se preocupar com a forma como a Turquia está tentando influenciar Washington, considerando algumas das maneiras muito perigosas como ela tem agido no Oriente Médio. E você documenta aqui algo realmente muito estranho. Quer dizer, você não documenta, esses são os próprios registros deles. É um grupo muito eclético de pessoas. Eu notei Mehdi Hassan, notei o Cair, a Organização Islâmica. O que mais te chamou a atenção nessas operações de lobby turcas? Então, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, achei impressionante ver o quão abrangente é a influência deles e o quão vasto é o acesso que eles têm. Como eu disse, os registros documentam o primo de Erdogan se encontrando com todos os ramos do governo, pessoas nos mais altos cargos do Congresso, pessoas que presidiam o Comitê de Relações Exteriores e Defesa no Congresso, realmente pessoas que estão no mais alto nível do governo, e ele fazia isso, sabe, numa segunda-feira. E aí, na terça-feira, ele ia se encontrar com Mehdi Hassan. E você fica pensando: ué, o que tá acontecendo aqui? Como essas duas coisas podem ser iguais? Por que podcasters e, entre aspas, jornalistas estão se encontrando com pessoas da família real turca? E sobre o quê? Afinal, eles estão conversando? Então, alguns nomes realmente chamaram a atenção. Mehdi Hassan chamou a atenção, obviamente, por sua relação com o Catar e seu chamado progressismo. Eu digo chamado porque acho que é mais uma agenda islamista, mas talvez isso seja uma discussão para outro momento. O que me chamou a atenção foi o CAIR, Conselho de Relações Islâmico-Americanas, que foi um co-conspirador não indiciado no maior caso de financiamento ao terrorismo da história dos IAUA, o julgamento da Fundação Terra Santa. E eles também são supostamente um grupo de fachada do Hamas. A documentação sobre os laços deles com a Irmandade Muçulmana e o Hamas é vasta. Eles também se reuniram com o Code Pink, que está sob investigação do Congresso por ligações com o governo chinês. Acho que não coloquei isso no tópico porque só percebi depois. Mas sim, o Code Pink também aparece ali, o que foi meio chocante. Tinha um cara chamado John Kiriakou, que era um ex-agente da CIA e vazou as identidades de agentes secretos para jornalistas. Quase levou à morte deles. Ele ficou um tempo preso nos Estados Unidos. Agora trabalha para a mídia estatal russa. E, claro, como mencionei antes, é sócio do Tucker Carlson. Então, como você mencionou, é realmente todo o espectro ideológico com quem o primo do Erdogan estava se encontrando. Me corrija se eu estiver errado, mas você não está alegando aqui que o governo turco fez algo impróprio ou indevido. Quer dizer, esse é o jogo. Governos querem influenciar governos estrangeiros. E aqui, eles cumpriram toda a papelada exigida. Quero dizer, parece que não é nada demais. É. E esse é um dos problemas com isso. Em primeiro lugar, todo governo está tentando influenciar todo governo e toda a população desde que existem governos e populações. É assim que funciona. É assim que sempre vai funcionar. E tudo bem, esse é o jogo. Mas o que eu não entendo é, de novo, é uma história. É uma história em que você tem podcasters e, na minha opinião, quem é parceiro de negócios do mais perigoso antissemita do Ocidente atualmente, Tucker Carlson. Por que o governo turco está se reunindo com essas pessoas? Sobre o que eles estão conversando? Sabe, eles estão marcando entrevistas? Ok, então, cadê a entrevista? Certo? Porque jornalistas e podcasters podem entrevistar líderes mundiais. Isso é normal, isso é permitido. Mas sobre o que eles estão conversando, cadê a entrevista? A reunião foi há 5 meses. Então, onde está? Sabe? E em relação ao próprio Fara, acho que existe uma falha fundamental no Fara, que é que tudo o que vemos no registro do primo de Erdogan e do partido AKP é legítimo. Sabe, não houve nenhuma regra violada. É exatamente assim que deveria funcionar, e isso é uma grande falha da lei do ato, certo? Porque o público americano está permitindo que esses governos estrangeiros operem livremente em seu território, façam o que quiserem e não tenham absolutamente nenhuma transparência sobre o que realmente estão fazendo. Acho que o povo americano merece respostas.
Vamos dar uma olhada no que a Turquia está tentando fazer em relação aos Estados Unidos e quais são os interesses da Turquia. Sabemos que aqui no Oriente Médio, a Turquia falou abertamente sobre seu desejo de ressuscitar o Império Otomano. O ministro do Interior turco falou sobre o desejo de conquistar Jerusalém e ser novamente o governador de Jerusalém. Tipo, não, isso não vai acontecer. Erdogan falando em tons muito agressivos em relação a Israel. Mas definitivamente eles veem a ordem regional aqui sendo refeita e querem sua parte no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Médio. Quer dizer, vamos dar uma olhada na gama de interesses turcos em relação aos Estados Unidos. Primeiro, talvez o interesse mais divulgado de todos. A Turquia quer voltar ao programa F-35. Ela foi excluída do programa de caças dos Estados Unidos quando adquiriu o sistema de defesa antimísseis S-400 da Rússia, que é um sistema que colocaria o F-35 em risco, porque não se pode ter aviões americanos operando ao lado de defesas antimísseis russas. Então eles querem conseguir essas aeronaves, algo que eu acho que muitos países da região estão profundamente preocupados, que o regime turco possa conseguir os caças mais avançados do mundo, e eles querem ter acesso a esse programa mesmo antes de se livrarem dos seus sistemas S-400. O que é simplesmente loucura, absolutamente loucura, que os Estados Unidos possam sequer cogitar colocar seu programa F-35 em risco. Mas aí está, isso é uma coisa que explica pelo que a Turquia vai fazer lobby. Claro, eles querem o fim das sanções no setor de defesa, claro, nesse mesmo contexto, acesso à tecnologia de defesa americana. A Turquia está investindo pesado em sua própria indústria de armamentos e tecnologia de defesa. Ela quer o fim completo do apoio americano às forças democráticas sírias, as forças lideradas pelos curdos na Síria. Quero dizer, vamos lembrar, a Turquia interveio ao lado do Irã na última guerra do Irã. De acordo com relatos, Israel estava prestes a lançar uma incursão no Irã usando os curdos do Iraque. Erdogan interveio e convenceu Trump a desistir dessa ideia porque ele não queria fortalecer os curdos em seu próprio país. Já falamos sobre como, você sabe, a Turquia quer basicamente expulsar os Estados Unidos da região para estabelecer a Turquia como a potência dominante, especialmente na Síria pós-Assad. E, claro, a Turquia, querendo ser uma potência hegemônica regional, vê Israel como um obstáculo e, portanto, quer minar o apoio americano a Israel também, reduzindo o apoio dos Estados Unidos a Israel e ao seu vantagem militar qualitativa. A Turquia não gosta da aliança em desenvolvimento entre Israel, Grécia e Chipre, porque isso representa uma ameaça aos interesses da Turquia de se expandir para o Mediterrâneo Oriental. A Turquia quer se estabelecer como um dos principais articuladores de poder em uma Gaza pós-guerra, não uma Gaza pós-Gamas, mas uma Gaza pós-guerra. E, claro, a Turquia se tornou a sede do Hamas desde a guerra, então eles querem maquiar essa situação. E a lista continua. Quero dizer, apoio à posição turca em Chipre, onde ocupa um terço do país, legitimando suas relações com a Rússia, enquanto a Turquia está meio dentro, meio fora da OTAN, operando como uma espécie de cavalo de Troia, enquanto mantém relações muito próximas com a Rússia, reabilitando a imagem de Erdogan. Eles não gostam de ser vistos como um regime islamista. Querem desviar a atenção da repressão interna e do encarceramento de opositores e jornalistas, etc. Quero dizer, quando você junta tudo isso, algum desses pontos faz sentido para você? Você acha que os americanos deveriam se preocupar com a influência turca? Sim. Com certeza. Em primeiro lugar, você realmente fez um retrato abrangente de todos os diversos interesses que a Turquia tem, que definitivamente nem sempre estão alinhados com os do ZEUA. E eu acho que o principal ponto dessa operação que o AKP está conduzindo, e na área em que eu me especializo, é a necessidade de melhorar a imagem da Turquia junto ao público americano. Não apenas melhorar a imagem da Turquia, mas também deslegitimar Israel. Transformar Israel no chamado vilão da região. Porque se todos estiverem focados em Israel, ninguém estará focado na Turquia. Então a Turquia pode continuar fazendo o que está fazendo. E eu acho que esses vários componentes se complementam. Então, é por isso que você vê a Turquia se reunindo com esses podcasters e esses jornalistas em um dia. E então, no dia seguinte, ele se reúne com o deputado Joe Wilson, que é o co-presidente do grupo do Congresso sobre as relações entre os EUA e a Turquia e os turco-americanos. Então, ele se encontrou com ele e sua equipe 7 vezes no último ano, exatamente ao mesmo tempo em que está se reunindo com todos esses outros jornalistas e podcasters. Então, eu acho que esses esforços são complementares. Por um lado, ele pode explorar essa via, que é tipo, vamos conseguir o alívio das sanções. Me deixem voltar para o programa F-35, mas, por outro lado, do outro lado da mesa, ele tá, sabe, eu não sei o que, de novo, eu não sei o que eles estão fazendo, porque eu não sei por que esses podcasters estão tão interessados em se reunir com esses representantes turcos. Mas eu suspeito que tem algo a ver com deslegitimar Israel e melhorar a imagem da Turquia. E olha, está indo bem para Erdogan, porque ele parece ter uma relação extremamente amigável com o presidente Trump. Como você explica isso?
Às vezes eu penso que a resposta mais simples é como se chama, navalha de oca onde a solução mais simples é a correta. Eu acho que Trump sempre foi o cara que só se importa com a personalidade. E, sabe, ele tem algum tipo de afinidade com Erdogan. Ele gosta do jeito que ele se move, fala e age. E ele é fã. A mesma coisa com Putin. A mesma coisa com Kim Jong-un, lembra? Onde ele disse, acho que ele tweetou sobre Kim Jong-un de novo ontem à noite, mas ele disse algo como: Eu e Kim Jong-un tivemos uma ótima reunião, ele é ótimo e é um líder forte. E é assim que ele fala. Então ele diz a mesma coisa sobre o primeiro-ministro Netanyahu, sabe? Ele gosta de homens que, você sabe, têm a aparência de serem fortes. E eu acho que é tão simples quanto isso, honestamente. Talvez exista uma camada mais profunda que tá me escapando. Talvez você possa me esclarecer, mas esse é o meu ponto. Não, quero dizer, Trump parece gostar desses homens fortes. E Erdogan, sabe, eu me lembro de um tempo atrás de um aperto de mão meio firme que ele deu. Acho que foi Emmanuel Macron, tentando expressar sua dominância. Esse tipo de vibe, um tipo de vibe com que Trump se identifica. Mas acho que o que realmente preocupa é quando não é só, ok, uma boa relação entre dois líderes, mas quando você tem o partido se encontrando com influenciadores, jornalistas, de uma forma que pode inclinar o debate público para encobrir as influências malignas da Turquia e encobrir o fato de que este é, eu diria, um regime islamista, um regime extremamente repressivo, um regime horrivelmente homofóbico que está tentando expulsar os Estados Unidos da região. Eu não entendo por que o presidente Trump parabenizou a Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita por criarem o Acordo de Meca e a OTAN Islâmica. Eu entendo o desejo dos Estados Unidos de recuar e deixar que os atores regionais lidem juntos com sua própria segurança. Eu acho que eles interpretaram o mapa errado. Isso não parece uma aliança contra o Irã. Esses não são países que vão atacar o Irã juntos se ele atacar a Arábia Saudita. Para mim, parece que eles estão formando uma aliança emergente contra Israel. Talvez eu esteja sendo paranoico, mas olha, a história nos ensinou que é sempre melhor ser paranoico quando se trata de pessoas falando coisas ruins sobre Israel. E ouvimos o ministro da Defesa do Paquistão dizendo que o mundo islâmico deveria formar uma frente unida contra Israel. E eu me pergunto se isso é a concretização disso. Mas tentar tirar os Estados Unidos do Oriente Médio e estabelecer a Turquia como o ator regional dominante. Esse é o interesse de Erdogan. Ele vê que os Estados Unidos estão se cansando do Oriente Médio. E ele quer garantir que, em um mundo mais multipolar, a Turquia seja a potência hegemônica regional no Oriente Médio, no sudeste da Europa, essencialmente em todas as áreas do antigo Império Otomano. E isso é fundamentalmente contra os interesses americanos. Eu não acho que eles sirvam a esses interesses. Sim, e aliás, eles nem estão tentando esconder isso, sabe? Hakan Fidan, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, a foto de capa na página dele no X é um mapa. É basicamente a bandeira da Turquia ou será que é a bandeira otomana? Eu nem lembro se é a mesma bandeira. É uma dessas bandeiras e ela abrange, sim, ela abrange todo o Oriente Médio e Norte da África. Então, eles realmente não estão escondendo o jogo, eles são bem explícitos sobre isso. Então é meio estranho, porque as pessoas têm tanta hesitação em abordar isso ou confrontar isso abertamente. Acho que isso é só um subproduto dessa campanha de influência bem-sucedida que eles vêm promovendo há anos. Mas, na verdade, eles não estão escondendo nada. Então, quando se observa as campanhas de influência estrangeira nos Estados Unidos, há outros países que estão levantando sinais de alerta sobre o que estão fazendo. O que mais você está investigando? Bem, Obviamente, estou sempre investigando o Catar, estou investigando a China, a Rússia, mas o que também tenho feito recentemente é analisar operações de influência estrangeira, mas que são baseadas no país de origem. Então, em outras palavras, se você pegar a Turquia como exemplo, a Turquia, obviamente, está tentando influenciar os Estados Unidos com, você sabe, atores domésticos que eles colocaram lá como primo de Erdogan e outros grupos de lobby cujos serviços eles contrataram. Mas eles também estão conduzindo operações muito sofisticadas internamente, como na Turquia ou no Catar, para influenciar a partir de onde estão. Então, por exemplo, a Al Jazeera tem sua sede no Catar, obviamente, mas está influenciando todo mundo. Eles têm escritórios no ZEUA, mas a sede principal, onde está a maioria dos funcionários, fica em Doha. A Turquia, por exemplo, tem uma conferência que talvez ainda esteja acontecendo, mas estava ocorrendo no domingo e na segunda-feira desta semana, onde o tema da conferência era Campi Ocidentais e Palestina, como promover a agenda palestina nos Campi Ocidentais, ou algo assim. E, você sabe, foi patrocinado pelo Diyanet Turco, que é uma espécie de autoridade religiosa estatal na Turquia, que, na verdade, financia mesquitas e instituições nos Estados Unidos também. E contou com a presença de membros do Hamas e de membros de vários parlamentos do Oriente Médio e acadêmicos. E eles estão discutindo como podem promover a agenda palestina nos campi americanos. Então isso é algo que está acontecendo internamente na Turquia, em turco. Então, os americanos não vão ficar sabendo disso, mas é direcionado aos Estados Unidos.
Então é como se fosse uma abordagem em duas frentes. Acho que é para isso que meu foco também está se voltando. É interessante porque os Estados Unidos têm esse sistema FARA para pessoas que estão fisicamente dentro do país. Mas, claro, a internet tornou o mundo todo muito pequeno agora e você pode influenciar pessoas ao redor do mundo. E algumas pessoas estão tentando fazer isso para o bem e outras para o mal. Felizmente, Ethan, você está usando sua magnífica presença nas redes sociais para lutar o bom combate. Como as pessoas podem te seguir e acompanhar o trabalho que você vem fazendo e investigando. E tenho certeza de que você ainda vai ter muitos outros tweets virais expondo os vilões. Espero que sim. Eles podem me encontrar no X como EFISHBERGER. É eFishburger no X. Burger.com e não como Burger Law. FISCHBERGER, Fishburger. Não como delicioso Fishburger, mas acho que em alemão significa montanha de peixe, Montanha de peixe. que infelizmente não era meu apelido no ensino médio. Acertou. Então, eventualmente, você vai ter que hebraizar seu nome aqui para Haldag. Eitan Haldag. Sim. Sim. Eitan, obrigado por se juntar a nós. E, como sempre, se você gostou desses episódios, por favor, inscreva-se no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, onde quer que você acompanhe. Siga também nas redes sociais. Dê-nos uma avaliação de 5 estrelas, isso ajuda. E, se você realmente gostou, pode acessar patreon.com/alontherecord, apenas $10 por mês para ajudar a apoiar o programa. Mais uma vez, obrigado a todos que já estão apoiando e tornando isso possível. Eitan, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer as coisas. Fique bem. E a todos que estão ouvindo, obrigado. Até a próxima.